Em todas as células eucariotas, não é possível se observar uma região especial do retículo liso, onde há uma organização estrutural mais ajustada. É um grupo de bolsas achatadas, com cisternas e pequenos vacúolos, de onde se desprendem por brotamento algumas vesículas densas, que se arrumam, formando um empilhamento bem organizado e que se deu o nome, mais adiante, de complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou sistema de Golgi. O nome provém do seu primeiro observador, Camillo Golgi, na Itália, que viveu de 1844 a 1926. Essa organela citoplasmática só não tem sido observada em células procariotas, ou seja, de bactérias e de cianofícias. Muitos autores ainda se referem ao complexo de Golgi pelo seu antigo nome, aparelho de Golgi. Nas células das plantas, o complexo de Golgi ele é habitualmente mais visível, viu? Ele costuma mostrar-se fragmentado em porções menores chamadas de dictiossomos. De acordo com os conhecimentos atuais, podemos identificar pelo menos 3 funções atribuídas ao complexo de Golgi. A primeira é o armazenamento de proteínas sintetizadas ao nível do retículo rugoso. No complexo de Golgi, as proteínas são empacotadas dentro de vesículas para depois serem eliminadas por plasmocitose, para o meio extracelular. As pesquisas feitas com a injeção de aminoácidos marcados com isótopo radioativo em invertebrados permitiram o acompanhamento do trajeto seguido por aqueles aminoácidos. Eles surgem, ao fim de certo tempo, no retículo endoplasmático rugoso. Alguns minutos depois, a radioatividade passa a ser detectada em vesículas que se desprendem desse orgânulo e se dirigem para a membrana plasmática. Isso demonstra, portanto, que os aminoácidos marcados com isótopo radioativo trítio, que é o hidrogênio de massa atômica igual a 3, emissor de radioatividade, são absorvidos pela célula e vão diretamente ao retículo endoplasmático rugoso ou granular. Então, naquele local, ali no retículo rugoso, eles se associam para a formação das proteínas. As proteínas radioativas, então, são conduzidas ao retículo agranular e vão sendo armazenadas no complexo de Golgi. Nesse orgânulo, ou seja, no complexo de Golgi, elas serão empacotadas em vesículas que se desprendem das bolsas achatadas e caminham para a periferia, a fim de realizar o descarte das proteínas por plasmocitose. Então, esse é a primeira função aí do Golgi, do complexo de Golgi. A segunda é a produção de mucopolissacarídeos. Então, essas substâncias são glicoproteínas de aspecto viscoso ou gelatinoso. Frequentemente, esses compostos são encontrados como revestimento de mucosas, fossas nasais, estômago, intestino. Essas substâncias elas são formadas da seguinte maneira, preste atenção. No complexo de Golgi, os monossacarídeos absorvidos pela alimentação sofrem polimerização e se constituem em polissacarídeos. Depois disso, também nesse local, os polissacarídeos são sulfatados, ou seja, recebem sulfato. A seguir, combinam-se com as proteínas provenientes do retículo rugoso e formam as glicoproteínas, conhecidas como muco. O glicocálix, do qual já falamos em momento anterior, ele é formado de mucopolissacarídeos. Bom, a terceira função do complexo de Golgi é a síntese de lipídios. O emprego dos radioisótopos também veio demonstrar, praticamente, que a síntese de muitos lipídios ocorre nas cisternas do complexo de Golgi. Um exemplo bem característico é o dos esteroides, lipídios formados pela associação do ácido graxo com o colesterol. Os hormônios sexuais e os hormônios do córtex da suprarrenal, como o cortisol ou hidrocortisona, são esteroides. São produzidos no complexo de Golgi das células foliculares, nos ovários, das células de Leydig, nos testículos, e das células do córtex da suprarrenal.